saia mesmo por amor à obra, doando tudo, mas Deus recompensa. Nosso pai foi um pai exemplo para nós. Pela manhã, quando levantávamos, todo mundo ia ficar ao redor da mesa. Primeiro um culto doméstico, ele nos ensinava a palavra. Depois nós tomávamos o café e quem ia para aula ia para aula, quem ia limpar quintal ia limpar quintal, ia limpar a igreja, assim, sabe? Então nosso pai foi nos ensinando ao temor a Deus, né? Em primeiro lugar, sabe? Se fracassamos, mas como a palavra de Deus diz assim, ensina o teu filho no caminho em que deve andar e até ele envelhecer, ele não se esquecerá, né, do que aprendeu. Então é como o filho pródigo, né, pediu tudo, foi embora para o mundo, mas um dia ele lembrou, lá na casa do meu pai eu tenho tudo, e voltou, né, e o pai recebeu de braços abertos. Então são muitas lembranças. Andei com meu pai também por outros lugares, como Ilha das Onças, e fomos limpar um terreno todo na lama para construir casa pastoral, igreja. Em breves a mesma coisa, chegamos lá. Meu pai sempre era um construtor, sabe? Ele vendeu um templo pequeno que tinha e comprou um grande que estava lá abandonado, que era da igreja cristã. E do lado reconstruiu a casa pastoral, deixou lá um grande templo, casa pastoral, tudo limpinho na areia alva, sabe? Então, nosso pai nos deu muita lição assim de vida, para sermos homens e mulheres batalhadoras, sabe? E nunca esquecermos dos benefícios que o Senhor fez por nós, né? E até hoje eu não estou mais na Assembleia de Deus, mas eu estou servindo a Deus. Saí porque o Senhor falou que Ele me colocaria no Ministério da Esperança como uma atalaia, e para eu sair do meio da multidão e sentir na pele a necessidade de ganhar outras pessoas para Jesus, sabe? E muitas vezes a gente se acomoda, se arruma todo, vai para a igreja, lá está todo dia no culto, mas a gente não sai para visitar, a gente não sai para doar uma cesta básica, uma pessoa necessitada, sabe? E isso aí eu fui sentir necessidade e vontade de fazer isso, de sair de casa em casa, falando do amor de Jesus e vendo como ainda salva a terra. Tem muita gente para se ganhar para Jesus, porque as pessoas diziam: Ruth, volta outra vez aqui, e ficavam fazendo muitas perguntas. A gente via a ansiedade daquelas pessoas, a sede, a fome de ouvir a palavra de Deus, sabe? Então é por isso, muitas pessoas não entendem isso, sabe? Nos ignoraram, mas foi porque Deus tinha algo grandioso para a nossa vida, sabe? Urbano e Laura, eles foram não apenas evangelistas, mas eles foram, na verdade, sacerdotes de Deus na nossa vida. Eles foram os nossos primeiros professores. Todos os filhos de Albano e Laura foram alfabetizados no português por Laura de Melo Silva. Ela foi a nossa primeira professora. Ela foi a primeira professora da Escola Bíblica Dominical, porque as lições da Escola Dominical que ainda hoje se estudam, elas eram primeiro estudadas na mesa, no café em casa. Não existia café sem antes o culto doméstico, onde existia oração, onde existia uma explanação do comentário, do conteúdo do texto bíblico, do texto áureo e da verdade prática, que isso passou a ser um lema de família. Estivesse Albano ou não à mesa, Laura assumia
a liderança, o pastorado da família. E tanto no sentido casa como no sentido templo, ela era aquela pessoa que de fato deixava o seu testemunho, porque se ele não tivesse mais, acontecia a instrução da palavra de Deus. Então, para nós, é o maior legado, é a maior instrução, é a maior lembrança que nós temos, porque foi aquela pessoa perseverante. Hoje é muito diferente, porque marcavam um culto para o Jubim, não tinha dificuldade. O povo se juntava, os jovens, tudo. Pegava a estrada e nós, os adultos, mais atrás, tudo caminhando. Ia para lá, terminava o culto, voltava a pé para casa, chegava 10 horas, 11 horas, meia-noite. Quando era mais longe, chegava 3 horas da madrugada. Meu irmão, era assim, o povo tinha um prazer imenso, os crentes daquele tempo. Hoje, irmão, é muito diferente. Era muito importante. Os irmãos eram os irmãos muito que estavam na frente, secretário, tesoureiro, e eram todos diáconos. Eles trabalhavam, formavam o ministério da igreja junto com o pastor. O pastor trabalhava junto com eles e ele junto com o pastor. E então era assim, era muito bonito, havia uma união muito grande. E Deus aprovava, não faltava nada. Fizemos festa maravilhosa em aniversário de festa do Círculo de Oração, que foi criado, da igreja também, ali aniversário da igreja. Vinha gente de Soure, ônibus cheio de gente de Soure. Chegava, de noite a gente dormia lá, no refeitório da igreja, preparando a comida, a refeição para o outro dia, para os irmãos que vinham chegar. E então era um movimento muito grande, a gente tinha muito prazer naquele tempo. Hoje parece que assim está um desânimo, assim, nem se compara hoje. O pessoal de hoje é muito devagar, só vão num culto se tiver carro, nem a vez nem com o carro vai quase seco e o povo não vai. A gente ia para o Bacabal, a gente ia para o Barro Alto, tudo a pé. Pegava tempo de chuva, inverno, aí nas estradas, sem lamparina. Uma vez deram uma candeia, botaram uma lamparina dentro de uma lata, assim aberta do lado, só para iluminar a estrada. E nós, aquela fila no caminho, por dentro daquela estradinha, cheia de passando por debaixo de mata. Mas assim a gente ia e voltava para casa. Chegava 2 horas da madrugada. Para a gente, irmão, não era prejuízo. A gente amanhecia bem, cada um ia para o seu trabalho. E o trabalho de Deus foi assim. Pastor Raimundo Albano foi um homem muito esforçado. Muito, muito, muito. Foi quem levantou o trabalho de Deus aqui no princípio. Construiu o templo, inaugurou o templo aí da Quarta Rua. Era uma humildade, e as irmãs eram companheiras, concordavam. Uma planejava, a presidente que levava o conhecimento, dizia, vamos fazer assim, vamos. E era bom, saía bonito. O Círculo de Oração lá foi inaugurado primeiro. Quem assumiu foi a esposa do pastor. Certo dia ele disse, meu esposo, disse, João Castro, nós vamos, ainda não tinha o Círculo de Oração. João Castro, nós vamos fundar um círculo de oração aqui na igreja. Aí o João, meu esposo, disse, vamos, pastor, como é que o senhor pensa de fazer? Disse, olha, vamos convocar umas irmãs, vamos dizer, ver quantas irmãs tem que querem participar. Irmãs, senhoras casadas, para participar do círculo de oração. Escolhemos uma para ser a presidente e depois as outras escolher para ser a secretária, a tesoureira e participar. Só as irmãs que são responsáveis pelo este trabalho. É um trabalho muito especial, que é o círculo de oração da igreja. As irmãs vão orar, se dedicar em buscar a Deus, buscar a presença de Deus, para que Deus abençoe este trabalho. E a bênção de Deus vindo vai abranger todos os
todo o ministério da igreja, seja de jovens, seja de obreiros. Então, o João disse, tá bom, pastor, vamos embora criar. Então, foi criado o círculo de oração. Irmão, naquela época, as irmãs eram muito dedicadas, sabe? As irmãs eram muito dedicadas. Eu lembro que, às vezes, tinha pouquinhas irmãs, né? Mas uma ajudava a outra, né? Hoje, naquela época, não tinha esse negócio de fofoquinha, nhenhenhen no meio dos departamentos, sabe? As irmãs eram irmãs, realmente irmãs de Deus mesmo, sabe? Eram irmãs cheias do Espírito Santo, sabe? Aí se reuniu, quando se espantava, já tinha muitas irmãs, os jovens também, as moças, os rapazes, se portavam como os verdadeiros cristãos. Não tinha esse negócio da jovem com a roupa enrolada aqui, porque era só para entrar na igreja, quando saísse da igreja desenrolava a saia, não. Eram moças realmente dedicadas à obra do Senhor, sabe? Aí os departamentos cresciam, irmão, sabe? Havia união, havia respeito, né? Dedicação, sabe? E obediência, né? O principal de tudo, irmão, era a obediência. É o segredo do crente, a obediência. Se não tiver obediência, né? Tudo ouvir, né? O pastor, né? Ouvia os que comandavam, né? E obedecer. Então, os departamentos cresciam assim, sabe? Um ajudando o outro, sabe? Na época era pouca gente, mas a pouca gente que tinha, irmão, Deus o livre. Quando se formava o conjunto coral, que hoje não se vê mais em Salvaterra, né? Eu participei de todos os conjuntos corais que teve em Salvaterra, né? O penúltimo foi do irmão José Bilson, me lembro bem dele, não sei se ainda é vivo, faz muitos anos que eu não vejo ele. Grandes corais, né? Grandes homens e mulheres, a gente amava uns aos outros, né? Havia união, havia o respeito, né? Havia obediência. Se marcava um horário para fazer o ensaio, era aquele horário mesmo, era aquele horário mesmo. Não tinha esse negócio de deixar para mais tarde, não. Fazia dentro daquele horário. A obediência era tremenda. Já depois que eu fiquei já numa idade, já bem assim, quase que de maior, já era de maior, comecei a arrumar família, né? Foi que aí me dediquei na obra como dirigente, né? Eu fui 14 vezes, sabe, dirigente, sendo que cada congregação, às vezes eu passava 3 anos, 4 anos, né? Eu abri o trabalho no Bacabal, eu e o saudoso presbítero Givaldo Bandeira, só nós dois. Nós íamos para lá às 5 horas da tarde, levava um som, a bateria, e a gente ia de bicicleta na época, na estradinha, não era estrada grande feita, não era estradinha mesmo. Chegava lá, engatava o aparelho lá no muro ciseiro, né, tocava uns hinos, chegava do culto, um iniciava o culto, um cantava e outro pregava, e a obra era feita, irmão. E durante um ano, ninguém aceitou Jesus, só fizemos semear a palavra. Semear a palavra. Foi muita luta, muita luta. Época invernosa, nós sofremos muito, irmãos. Com pouco tempo fizeram uma congregação fora do Bacabal, numa outra estrada, que pertence para lá. Aí as pessoas começaram a aceitar, né? Depois fizeram o templo no Bacabal, o pastor Osés com o irmão Herda. Fizeram o templo no Bacabal. Aí pronto, aí melhorou. O pessoal lá da ponta, já de outras regiões lá próximas, já se congregavam lá. Chegou uma época que eu estava no Bacabal, que a melhor escola dominical era do Bacabal. A melhor escola dominical. E chegou uma época de dar 60 crentes lá, sabe? A igreja enchia mesmo, sabe? Acontecia cura divina, batismo com o Espírito Santo. O que eu posso deixar para os irmãos hoje, irmãos, é que se o irmão hoje está todo bonitinho, com uma gravata, estão todos
alegre, as irmãs bem vestidas, bonitas, né? Cantando, louvando ao Senhor ao ar livre. Eu quero dizer que hoje, se as irmãs, os irmãos hoje estão nessa situação aí boa, louvando o Senhor, mas alguém lá atrás já sofreu muito, né? Alguém lá atrás fez uma história, alguém lá atrás padeceu, para que nós pudéssemos hoje louvar a Deus com toda a nossa liberdade, né? E até com o livre-arbítrio, que foi uma coisa que Deus deixou para o homem. Então, irmãos, para os irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, isso aí fica um exemplo para os irmãos que estão se formando, até os novos pastores, os novos presbíteros, diáconos, que se dediquem mais e mais na obra do Senhor, né? Aí esse sofrimento que nós passamos no início, ele jamais voltará, irmão, porque hoje tem as leis que já nos amparam, né? Acontece tem a dificuldade, né? Tem a dificuldade, mas para passar o que nós passamos, né? Isso aí não volta mais, né? O que nos resta hoje, irmãos, é termos força de vontade, coragem para pregarmos a palavra, né? E ganharmos almas para Jesus. Primeiro que tudo é ser obediente. Isso aí é a coisa primordial, é a obediência. Ser dedicados, né? Ser dedicados e que se entreguem, sabe, irmãos? Se entreguem realmente na obra, né? Que eles possam vejo mais, se dedicar, ver a dedicação, que hoje a gente não vê a dedicação quase, né? Quando um se dedica ali, dois se dispersa para ali, é aquela coisa. Naquele tempo não todo mundo se juntava e fazia a obra. Hoje, devido à evolução das coisas, mudou muito. Mas eu quero dizer que ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Então eu aprendi nesse tempo todo aí, a obediência, a dedicação, né? E acima de tudo, sabe, a fidelidade ao Senhor, né? A gente tem nossos erros, porque não existe 100%, né? Não existe. Quando existe, sempre eu digo nas igrejas quando eu prego, quando existe 100% num irmão, Deus leva logo, Deus inventa qualquer coisa nele, ele se manda, não fica aqui na terra, né? Lá aparece uma doença, um carro bate, que, sabe, ou qualquer coisa, Deus leva. Por quê? Porque ele chegou ao 100%. Porque aqui na terra não para, né? Não para. Então, irmãos, mas para nós chegarmos a isso aí nós temos que ser muito dedicados, né? Muito dedicados, essa juventude. Hoje, eu gostei da festa ali que teve mês passado, né? Muitos jovens, né? Uma festa bonita, né? Muitos jovens. E isso alegra a gente quando a gente vê aquela juventude, né? Se entregando ali de corpo e alma, dedicados. E que essa turma continue com esse mesmo prazer, com essa mesma unção, né, irmão? E que o óleo continue, né? O óleo nunca acaba, né, irmão? O óleo nunca acaba, mas que os vasos continuem sendo sempre cheios de óleo. Nós temos urgência, sabe, de nos desprendermos dos nossos lares, sairmos em busca de almas. Há muitas pessoas perecendo sem a salvação. E o dia é hoje. Amanhã nós sabemos que não nos pertence, né? E que a vinda de Jesus está muito mais próxima do que quando chegamos aqui em Salvaterra. E muitas pessoas estão perdendo a esperança. E nós não temos que perder a nossa esperança, mas temos que nos firmar, né, na rocha inabalável que é Jesus, no alicerce
buscarmos cada dia mais ler a palavra de Deus, procurar entender que a palavra de Deus ela é nova cada dia para nós. Então a gente tem que ter fome, né, de nos alimentar dessa palavra, que é o pão da vida, que é a água, que é como mel. Então nós não devemos desanimar mesmo por nada, sabe? Vem as lutas, como o louvor diz, a luta vem, mas ela passa. E sem lutas, sem tribulações, nós não vamos ter vitória, não vamos poder contar vitória. Mas se nós tivermos lutas, tivermos fé que o Senhor vai nos dar vitória, nós vamos contar muitas bênçãos, porque eu sou testemunha disso, de tantos milagres, de tantas coisas boas que o Senhor tem me concedido. Agora, nessa pandemia, eu posso dar esse testemunho agora para vocês. No dia que eu ouvi falar que ia fechar tudo, que nós íamos ter que andar de máscara, que era tanta coisa, exigência, eu fui para o meu quarto, cheguei lá, me sentei e comecei a orar ao Senhor. E disse para o Senhor: asperge o teu sangue, Senhor, nos nossos lares, nas nossas vidas, assim como tu aspergiste, mandasse o teu povo ali matar o cordeiro e aspergir nos lares deles, que a morte ia passar por cima. E o Senhor, Ele nos deu vitória. Eu posso dizer que aqui na minha casa ninguém adoeceu, sabe? Eu fiquei preocupada com as dívidas, porque ia parar tudo. O Senhor falou para mim: não me preocupar, que das minhas finanças Ele cuidaria. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Então é só para mim? Não, né? As vitórias são prometidas a todos aqueles que forem fiel ao Senhor, né? Esse é o que eu posso falar a todos aqueles que muitas vezes estão desanimados. Vamos para o culto só porque não tem nada o que fazer em casa. Não desanime. A casa do Senhor, ela foi construída para nós nos reunirmos, estarmos lá, participando, não só sentado, mas participando assiduamente no trabalho do Senhor. Porque hoje nós vemos muitas pessoas já não vão mais à escola dominical, onde se estuda a palavra de Deus, onde se aprende cada dia mais a palavra de Deus. Muitas pessoas ficam nas suas casas e querem bênçãos do céu. E a palavra de Deus é assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu quero aqui usar uma expressão do apóstolo São Paulo, que inclusive é o nosso lema ministerial aqui do Ministério de Resgate. Está em 1 Coríntios, capítulos 15, versículos 58, onde o Espírito Santo, através do sentimento de Paulo, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo que levantou Paulo no sentido de dar continuidade no Evangelho, como o próprio Senhor diz para ele lá na pessoa de Ananias, isso no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele diz para Ananias: vai orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido para anunciar o Evangelho a outros povos, aos reis, e assim dar continuidade ao Evangelho. E Paulo diz: os restos dos sofrimentos de Cristo. Então fica para nós realmente este incentivo de que cada um de nós deve ser constante, perseverante, deve ser realmente próspero no sentido de transferir, no sentido de realizar, no sentido de manter de pé a confiança naquele que nos chamou e que certamente chamará outros. O que eu desejo é que o Senhor continue abençoando vidas
Não simplesmente neste sentido, né? Porque Albano desempenhou a sua missão, Laura desempenhou a sua missão posso dizer, em muitos aspectos. Eles foram pessoas que nos deram exemplos de trabalho. Minha mãe sempre saía de casa com muitas vezes uma vasilhazinha de metal e ali dentro levava seringa, agulha, levava algodão, álcool e em muitos momentos ia fazer o trabalho dos técnicos de enfermagem, ajudar pessoas a restaurar sua saúde, ao mesmo tempo ministrava ali a palavra do Senhor, o que então para nós foram lições que realmente vingaram. Ela sempre tinha criações no quintal, ela sempre tinha hortas ali e sempre tinha animais como porco, galinha ali, que realmente ajudava na manutenção da família. Então hoje, olhando para a obra de Deus, que ainda há muita coisa para se fazer, eu digo aos obreiros novos que devem olhar para o exemplo daqueles que já trilharam este caminho de fé fazendo a obra do Senhor. No decorrer desses 62 anos de história, a igreja vem crescendo na graça e no conhecimento, buscando se manter firme na doutrina ensinada pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre. O pastor Raimundo Albano foi um homem que inspira e inspirou muitos cristãos a se dedicarem na obra de Deus, e não tem como falar dos primeiros passos da obra pentecostal em Salvaterra se não citar o seu nome e de sua amada esposa, a irmã Laura, que hoje, com 97 anos, encontra-se debilitada devido à idade, em uma cama e no último grau do Alzheimer. Mas com certeza, ainda em seu coração, a chama viva do Espírito Santo arde constantemente. A missionária Laura hoje mora com uma de suas filhas na 3ª rua de Salvaterra, próximo ao posto de gasolina. O pastor Raimundo Albano passou a descansar com o Senhor no dia 21 de setembro de 2013, aos 89 anos. Ao levantar pela manhã para ir no banheiro, teve uma tontura, caiu e quebrou o fêmur. Ele também foi desbravador em várias cidades do estado do Pará. Para você saber as cidades da qual ele também foi pastor e desbravador, eu vou deixar aí as cidades e também as datas na descrição desse vídeo.